Salve, salve galera, Ferrer na área, saca só. Mais um anime da temporada de abril, como de costume, nome no primeiro comentário fixado, então maceta o like, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Fiquem com o resumo aí, valeu! O anime começa mostrando que o nosso protagonista aprendeu da pior forma que o ser humano só dá valor para alguma coisa importante quando você a perde, e que realmente é muito fácil de se perder. Isso incomodava o garoto desde sempre, porque na sua cabeça ele vive pensando que vai perder todos que ama, ou aqueles com quem ele tem alguma conexão. Pensando nisso, diante do túmulo da sua família após um grave acidente de carro, o rapaz chora, enquanto é consolado por uma amiga, que comenta sempre estar ao seu lado. Nosso protagonista se chama Asano Taiyo, que mesmo sofrendo com a dor dessa perda, parece que tem muitos amigos para ajudá-lo a lidar com isso. Eles tentam convidar o rapaz para várias atividades, como futebol, karaokê. No entanto, Asano rejeita todos os convites que recebe para sair. E o pessoal continua sem entender esse rapaz que está na classe há um mês, mas que se sente desconfortável a interagir com os outros. Não é que Asano não queira fazer amizade com eles, mas algo o impede de avançar. E neste momento, sua amiga, Mutsumi Yozakura, pergunta se Asano recusou novamente o convite do pessoal e o repreende por sempre evitar. Ele perde a paciência e pede para ficar em paz. No entanto, Mutsumi havia preparado o almoço dele, porque percebeu que ele não estava se alimentando direito, devido ao trabalho. Então no final, ela o faz comer todos os vegetais dessa vez. Observando a situação, os garotos excluídos se questionam por que Yozakura, a mais famosinha da escola, agiria de maneira tão tola, mesmo sendo amigos de infância. Enquanto isso, a garota demonstra preocupação pelo fato de Asano passar a maior parte do tempo isolado, temendo que ele siga assim pelo resto da vida. Por outro lado, nosso prota argumenta que ela deu um fora recentemente no Tanaka, um aluno mais velho, bonito, inteligente e capitão do time de futebol. Ela se orgulha brevemente de ter dispensado alguém assim, mas logo incentiva o amigo a seguir em frente e fazer novas amizades, pois isso certamente alegraria seus pais se estivessem vivos. Após isso, Mutsumi se preparava para fazer aviãozinho no amigo, quando um homem surge e rapidamente abocanha a comida. A garota reclama que o Sr. Hirokawa havia prometido parar de pegar a comida dos outros, mas ele responde que não pode resistir diante de uma refeição tão saborosa. Mutsumi então pergunta por que ele não está em uma viagem de negócios, mas Hirokawa confessa que sentiu muita falta do almoço dela e decidiu voltar mais cedo apenas para satisfazer seu desejo. Ele ainda menciona o quanto sentiu falta da mecha branca do cabelo de Mutsumi e pede para tocá-la, mas ela o avisa com um sorriso que o denunciará se ele tentar. Em seguida, Hirokawa convida Asano para ir para o seu escritório após a aula, deixando o garoto preocupado se havia feito algo de errado. No entanto, Hirokawa parte de maneira estranha, sem revelar nada. Então, depois da aula, os garotos fazem questão de se despedir do nosso prota, que caminha pelos corredores da escola enquanto as lembranças do acidente inundam sua mente, recordando constantemente de como sua capacidade de se conectar com os outros foi enterrada junto de seus pais. Chegando na sala do vice-diretor, um chazinho já estava preparado. O Sr. Hirokawa senta bem do lado dele, começa a mostrar sua coleção de fotos secretas da Mutsumi. Na sua cabeça, Asano pensava no vice-diretor como um pervertido, e lembra o quanto esse cara sempre era puxa-saco da Mutsumi, por isso ele considera expor o cara para a polícia, principalmente porque ele tem uma foto de quando a garota era apenas criança. Hirokawa revela que sempre se curvou à beleza da Mutsumi e não conseguia ficar longe dela. Inclusive, quando o garoto chamado Tanaka começou a encher o saco, ele tentou pedir que o mesmo parasse de ficar atrás dela. E no final, o garoto acabou cedendo ao pedido. Entendendo esse tom indireto e hostil, Asano percebe que precisa agir antes que esse indivíduo ameaçador faça algo com sua amiga. No entanto, Hirokawa, com inveja dos almoços que Asano recebe de Mutsumi, o ameaça com uma faca. Por muito tempo, o vice-diretor tolerou o garoto por ser amigo de infância de Mutsumi, mas agora ele não vê outra saída. E Asano fica paralisado pelo medo, incapaz de se mover, até que uma garota misteriosa aparece na sala e usa um dispositivo estranho para levá-la embora dali. Mais tarde, nosso prota acorda em um lugar desconhecido, onde encontra Mutsumi ao lado de pessoas bastante peculiares. Um homem enorme vestindo um jaleco com um balde na cabeça assusta o garoto, que tenta vazar de lá, mas uma garota adverte o grandalhão, chamado Nanao, que ele não pode se esconder atrás de Mutsumi. Logo, a amiga de longa data de Asano esclarece que essas pessoas são seus irmãos, deixando o jovem completamente atordoado. A irmã mais velha é chamada Futaba, o irmão mais velho, Shinzo, a de cabelos roxos é Shion, o rapaz fantasiado é Kengo, o gigante estranho é Nanao.
e o cachorro de guarda é Golia. Todos esses indivíduos compõem uma família de espiões e Mutsumi admite que foi difícil manter isso em segredo ao longo de 10 anos. Asano fica perplexo com essa revelação e acredita que estão todos brincando com ele, por isso ele pega uma pistola pensando que é de brinquedo, mas acaba disparando acidentalmente para cima, percebendo que realmente era um brinquedo, só que de furar moletom. Golia explica que ser espião é um trabalho comum, muito diferente do que é mostrado nos filmes, e Futaba reclama sobre o aumento de espiões funcionários públicos que cobram preços baixos, o que torna difícil competir. No entanto, Shion comenta que eles têm uma boa avaliação na internet, com 4.8 de 5 estrelas, pelo menos, segundo o Kengo. Além disso, eles têm o irmão Kyoshiro para aumentar sua popularidade, o espião masculino mais desejado pelas mulheres para ser alvo de investigação. Mutsumi explica que eles têm alguns sérios problemas de caráter, mas em termos de habilidade profissional, ele é indiscutivelmente o melhor espião da família. De acordo com Futaba, Asano estava sendo alvo dele porque rumores de uma página de fãs indicavam que alguém planejava matar Mutsumi. E Futaba acrescenta que em um incidente anterior, Mutsumi sofreu uma lesão quase fatal, causada por Kyoshiro. E seu cabelo branco é um resquício do estresse desse evento. Desde então, Kyoshiro desenvolveu uma obsessão anormal pela irmã, devido ao sentimento de culpa. Ele até mudou de nome e escolheu um trabalho que lhe permitisse vigiá-la de perto, manipulando todas as suas relações pessoais como bem entendesse, tornando-se uma espécie de monstro protetor. Como Asano é amigo de infância de Mutsumi, Kyoshiro poupava o garoto, mas com essa denúncia, ele tem justificação perfeita para eliminá-lo, e falando nele, um alarme indica que Kyoshiro está dentro da casa, provavelmente procurando pelo garoto. No entanto, os irmãos pedem ao jovem para manter a calma, pois trancaram todas as portas que levam a esse quarto, e armaram todas as armadilhas possíveis para o espião mais velho. Futaba deseja punir o irmão mais velho, mas Shion lembra a ela que mesmo com uma vantagem de 5 contra 1, a taxa de sucesso nos confrontos direto contra ele é apenas de 30%. Além disso, há 45% de chance de alguém acabar no hospital e 25% de chance de a casa pegar fogo. Diante disso, Futaba se aproxima de Asano e revela que a única maneira dele sobreviver é se casando com Mutsumi, pois isso o tornaria um membro da família Ozakura, e uma das regras da família é não matar seus próprios membros. Para oficializar uma união com a garota, Mutsumi precisa dividir seu anel de cerejeira duplo com Asano, tornando o casamento entre os dois oficial. Segundo Futaba, mesmo alguém como Kyoshiro não seria capaz de quebrar uma regra tão respeitada, e talvez esse casamento até ajude a quebrar o estranho encanto que ele tem por sua irmã. No entanto, quando Asano associa o casamento à ideia de construir uma nova família, seu trauma ressurge mais uma vez, mas é Mutsumi quem recusa se casar com ele, sabendo que ele está passando por um doloroso processo de luto e que este não é o momento certo para pensar em formar uma nova família. Seria cruel não respeitar essa fase tão difícil de superação de seu amigo. Dito isso, Futaba pede desculpas pela sugestão, deixando Asano se sentindo estranhamente dividido, enquanto Shion convoca seus irmãos para ensinarem uma lição a Kyoshiro. No entanto, o mesmo aparece de repente e lamenta não ter sido incluído na brincadeira. Ele avisa Shion que seria muito difícil evitar todas as armadilhas que ela montou, então decidiu destruir todas de uma vez. Futaba exige que seu irmão mais velho deixe Mutsumi e Asano em paz, mas ele argumenta que não há garantia de que Asano seja inofensivo, insistindo em uma investigação mais profunda. Futaba então decide investigar mais a fundo a resistência de Kyoshiro e anuncia mais um confronto entre irmãos. Shion imobiliza o homem com suas garras metálicas e Nanao desfere um pombaço sem asa no seu rosto, mas eles caem em uma armadilha preparada por ele, assim os tirando da luta. Em seguida, Kyoshiro exige que o treinamento termine e que entreguem o Asano ameaçando destruir a casa para provar sua seriedade. Ele mostra sua arma secreta, Aranha de Aço. Futaba então planeja ganhar tempo com seus irmãos, enquanto Mutsumi leva Asano para longe. A irmã mais velha tenta atrasar o rapaz, mas ele rapidamente a domina, prendendo-a no teto e impedindo de escapar, pois poderia se ferir gravemente. Enquanto isso, Kengo leva Asano e Mutsumi para fora, e Shion fica encarregada de Kyoshiro. Ele afirma que este não é o teste apropriado para o nível dela, mas Shion não tá pra brincadeira e fala pra ele calar a boca, lançando vários drones com seu controle remoto, os quais dão uma rajada no Stalker. Enquanto isso, do lado de fora, Asano é levado para um esconderijo para sua segurança. Antes de trancá-lo dentro, Mutsumi promete mais uma vez estar ao seu lado, relembrando o dia do funeral da sua família. Pouco depois, Kyoshiro se livra de Shion e seus drones e exige que Mutsumi fique ao seu lado para não se machucar. Lentamente, ela se aproxima dele, mas quando tenta lutar, Kyoshiro a imobiliza junto com Golia, percebendo que era o Kengo disfarçado e o Asano presente não era o verdadeiro.
Ele continua pressionando por informações sobre o paradeiro do nosso prota. No entanto, dessa vez é Mutsumi que se impõe e manda seu irmão ficar longe do nosso prota, porque ele jamais seria capaz de encostar um dedo nela. E lembra o que aconteceu com a família dele, por isso não quer que seu amigo sofra ainda mais. Diante disso, Kyoshiro promete não ir atrás do Asano, porém diz que também não vai mais deixar sua irmã sair de casa, porque lá fora tem muita gente indesejável e ele não quer falhar como o irmão mais velho. Conforme ele se aproxima de braços abertos, ameaçando proibir Mutsumi de fazer várias coisas, ela mantém a faca na mão, porém incapaz de reagir. Ela pede desculpas ao Asano, mas é ele mesmo quem aparece e ordena a Kyoshiro que solte sua amiga. Ele percebe que Kyoshiro tem o mesmo medo de perder quem ama, mas ultrapassou todos os limites. Assim, nosso prota pede a Mutsumi que use a estratégia de Futaba para mantê-los seguros. Ela joga metade do seu anel de cerejeira para ele, mas Kyoshiro impede que ele alcance com sua aranha de aço. Mesmo assim, Asano força o arame para alcançar o anel, agradecendo interiormente a sua amiga por sempre protegê-lo nos momentos mais difíceis. A partir de agora, Asano promete que será ele quem a protegerá, cortando os arames com força e finalmente colocando o anel, confirmando assim sua união com Mutsumi, que cai em seus braços enquanto seus novos irmãos chegam ao local para celebrar o acontecimento. Já pela noite, nosso protagonista observava seu belo anel enquanto descansava em sua cama. Pouco antes, ele se despediu de Mutsumi e perguntou se Kyoshiro ficaria bem, já que ele parecia perturbado com o repentino casamento da irmã. Futaba deixa claro que faria ele encarar a realidade, mesmo que à força. Por fim, Mutsumi agradeceu o prota pela ajuda, então eis às 7h30 da manhã no dia seguinte, Asano é acordado pelo despertador na presença de Kyoshiro, armado com uma faca. Quando o espião erra o primeiro golpe, teve que admitir que os reflexos do jovem estavam em dia. Asano pergunta o que ele estava fazendo ali, e ele respondeu que isso era o tradicional bom dia da família Yozakura. Além disso, se Asano quer se tornar um espião, terá que dormir com o olho aberto para evitar ser surpreendido. Em seguida, Kyoshiro apresenta o treinamento matinal da família, imobilizando o pobre Asano com seus arames. Enquanto isso, Mutsumi cozinhava alegremente no andar de baixo, até ouvir os gritos do seu novo marido. Ela foi ver o que estava acontecendo com a marmita dele na mão e encontrou nosso prota sendo bulinado pelo irmão mais velho. Segundo Kyoshiro, aquilo era o primeiro treino de alongamento de Asano, e ao ver a marmita na mão de Mutsumi, ainda pensou que ela tinha feito para ele. A garota expressa toda a sua raiva e Kyoshiro decide adiar o resto do treino. De repente, ele olha pro relógio e percebeu que precisava sair dali rapidamente. E saindo dali igual James Bond, a casa simplesmente explode. Kyoshiro promete contar tudo em detalhes mais tarde, deixando também a rixa com o prota para depois, pois primeiro precisa explicar a missão principal da família Yozakura, que é proteger Mutsumi. Em seguida, ele chama o casal para sair e Mutsumi ajuda Asano, ainda confuso, a se levantar. Dentro da limusine, Kyoshiro recebe um aviso importante de Shion sobre um fragmento que ela acredita ser uma bomba relógio na cozinha, que tinha Mutsumi como alvo. Kyoshiro comenta que as notícias se espalham rapidamente nesse ramo, e o casamento de Mutsumi com Asano não é exceção, como mostram as inúmeras felicitações no celular do espião. Nosso prota questiona por que Mutsumi é tão perseguida, então Kyoshiro explica que ela é a 10ª líder da família. Os Yozakura têm suas origens desde os tempos dos ninjas e o período Edo, sempre gerando descendentes com habilidades extraordinárias. No entanto, sempre nasce um membro comum entre os especiais, sem poderes, conhecido como a líder. E embora ela não tenha talentos excepcionais como os outros membros, sua descendência sempre carrega os genes que mostram esse dom da família. Portanto, os membros com poderes sempre se encarregam de proteger a líder para manter sua linhagem viva. No caso da família Yozakura, essa pessoa é a Mutsumi. No entanto, esta geração atual dos Yozakura não se importa com a linhagem familiar, então eles querem que Mutsumi tenha uma vida normal de acordo com seus próprios desejos. No entanto, Mutsumi afirma que seus familiares têm se sacrificado para manter as coisas funcionando, então ela se sente responsável por cumprir sua função como líder. Com suas palavras determinadas, Kyoshiro questiona se existe uma garota mais perfeita do que sua irmã e pergunta por que ela tá com esse pastrana do Asano. Depois de explicar a situação única da garota, Kyoshiro revela que ela está fazendo sua estreia no submundo como a líder dos Yozakura, reunindo dados e informações sobre a sociedade comum. No entanto, ao sair da proteção dos irmãos, Mutsumi fica vulnerável a todo tipo de criminosos que têm problemas com a família ou que planejam sequestrá-la. Nesse momento, 2 carros com homens altamente armados se aproximam da limusine e abrem fogo contra eles, deixando nosso prota desesperado. Kyoshiro tenta tranquilizá-lo, dizendo que o carro é prova de balas, e com um estalar de dedos, ele dá um comando que acelera o carro a 180 por hora para despistar os inimigos. Um dos criminosos então saca uma arma para tentar quebrar
para a proteção do alvo, mas Kyoshiro pede ao motorista para não dirigir de forma imprudente, caso contrário, iria derramar seu chá. Nosso prota pergunta quem tá no controle do volante. Mutsumi elogia a incrível habilidade do cão Golia. Os bandidos lançam um míssil na limusine e o cachorro desvia com sucesso, mas Kyoshiro não vai deixar barato para os homens por terem estragado seu momento de descanso. Então aparece pessoalmente em cima do carro. Os homens atiram nele, mas sua aranha de aço impede que qualquer bala os atinja. Os inimigos tentam usar mais um míssil, porém os arames destroem o explosivo no meio do caminho. Em seguida, Kyoshiro destrói os 2 carros inimigos e acaba com os soldados dentro. Quando volta para a limusine, ele usa esse caso como exemplo, para mostrar como é a vida de um Yozakura, passando seus dias sob constante perigo para proteger Mutsumi, a líder. Agora que Asano faz parte da família, Kyoshiro estabelece que a primeira missão do rapaz é proteger sua noiva até o final desse dia. Então os dois finalmente chegam ao colégio, e nosso prota entra na sala inspecionando cada canto do recinto, em busca de ameaças à segurança de sua amada. Mais uma vez, os garotos da sala se aproximam dele para perguntar como vão as coisas, mas o rapaz está cheio de preocupações com espionagem e não parece disposto a interagir com ninguém hoje. Antes do casal chegar à escola, Kyoshiro entregava uma arma pro rapaz e dizia que mesmo que o prota mandar alguém de base, eles vão encobrir, então ele pode atirar se necessário. Em seguida, Kyoshiro pede para Asano proteger Mutsumi de um conhecido especialista em explosivos chamado Tamaya. Nosso prota questiona se foi esse indivíduo que colocou a bomba na casa deles, e Kyoshiro acredita que sim, porque aquela bomba era de alta qualidade. E quando ele contratou esse especialista para sabotar um grupo rival, ele só usava os melhores explosivos que ele mesmo fabricava. Nosso prota acha estranho o espião conhecer esse tal de Tamaya, mas ele explica que nesse meio é comum as pessoas mudarem de lado dependendo da situação. Então a única pessoa em que você deve confiar é em si mesmo, e às vezes nem nisso. Então ele explica que o Tamaya tem uma falha pequena, ele é viciado em redes sociais. Em vez de só postar coisas sem sentido, ele compartilha informações sobre seu trabalho e até mesmo sobre seus alvos. E até agora tem se dado bem com isso. Nosso prota questiona se essa não é uma falha um pouco mais grave do que pequena, e o espião adoraria discutir sobre isso, mas ele tem vários reféns para resgatar hoje, então ele ensina rapidamente a estratégia do especialista em explosivos. Depois de brincar com bombas menores, ele finaliza com explosivos especiais que tanto gosta. Recentemente, Tamaya anunciou a existência de 3 bombas, sendo uma delas as que explodiu a casa dos Yozakura. Então faltariam 2, e Kyoshiro não se importa se nosso prota vai sair disso sem as 2 pernas ou até mesmo sem conseguir andar. Tudo que ele quer saber é se sua querida irmã vai sair de lá sem nenhum ferimento. Desde então, o novato está se esforçando ao máximo na missão que lhe foi atribuída, e após uma investigação minuciosa, nosso prota não encontra sinais de bomba na sala de aula, mas é possível que o especialista em explosivos esteja infiltrado na escola, então não há tempo para relaxar por enquanto. De repente, Tamaya faz um post que a segunda bomba foi plantada, e nosso prota entra em desespero. Eis que do nada, ele leva uma bolada na cabeça e avista uma sombra passando perto da enfermaria do colégio e corre para investigar. Chegando na porta, a enfermeira pergunta se o garoto se feriu, o que faz ele dar meia volta, e nisso a mulher sorri de forma estranha. Nosso prota volta pro corredor sem saber o que fazer, até perceber que a enfermaria estava fechada hoje. Enquanto isso, Mutsumi almoça com suas amigas e elas conversam sobre coisas triviais, como um boato sobre uma nave espacial avistada sobre a escola. Sentado próximo das garotas, nosso prota lê na rede social do Tamaya que ele preparou a terceira e última bomba. Durante seu dia observando atentamente a líder dos Yozakura, ele percebe que ela não come a comida que recebe de alguém imediatamente e nunca fica sozinha, mostrando como Mutsumi luta diariamente por sua segurança. No meio de seus pensamentos, os rapazes se aproximam de Asano, novamente lhe oferecem um chocolate como desculpas pela bolada anterior, e o garoto aceita o doce sem hesitar, deixando os rapazes surpresos. Nosso prota questiona o motivo da surpresa, e eles explicam que estavam acostumados a serem ignorados por ele quando se aproximavam, o que não aconteceu dessa vez. Eis que de repente, o espião novato começa a se sentir mal, mas como está em missão, ele garante que não vai ter um colapso pelo bem da sua esposa. No entanto, é Mutsumi quem está cuidando dele quando ele acorda em uma sala com sofá, já que a enfermaria estava fechada. Nisso, nosso prota questiona se realmente é o garoto certo para Mutsumi, pois eles são amigos de infância, mas aparentemente Asano não sabia nada sobre ela, sobre sua família de espiões, todo esse papo de liderança e viver constantemente em perigo. Mesmo assim, mesmo carregando essa responsabilidade nos ombros, ela sempre esteve ao lado do garoto nos momentos difíceis. Ao contrário dele, e até no pedido de casamento, só estava pensando em sua própria vontade de protegê-la, sem consultar os sentimentos dela. Porém, Mutsumi dá um tapa na testa do garoto, para ele parar de choramingar, porque no fundo, ela sempre quis ele como seu marido. Aliviado com a confirmação da
noiva, o garoto olha para Mutsumi e acaba vendo uma bomba presa no teto prestes a explodir. Depois da explosão, os garotos da sala pensam que esse barulho foi o clube de ciência fazendo bagunça, mas na verdade, era o Kengo que tinha colocado a bomba depois de se disfarçar de enfermeira. Nanao pergunta se foi uma boa ideia explodir uma bomba em cima da caçula, e Kengo admite que é um pouco arriscado, até que Shion liga e manda o garoto voltar para casa imediatamente. Enquanto isso, Asano remove de cima deles o sofá que usou para proteger os dois, e logo se pergunta como Tamaya sabia que eles estariam nessa sala, já que acabaram de chegar. Portanto, ele reconta os fatos de antes sobre a enfermaria fechada, que deixou só essa sala de opção para ele deitar. Então ele nota uma bomba presa em sua cintura, e percebe que na verdade o bombardeiro fez de tudo para manter Asano perto da Mutsumi, pois ele mesmo seria a bomba relógio. Como a contagem regressiva estava chegando ao fim e a porta estava trancada, nosso prota pula pela janela para poupar sua noiva, mas Kyoshiro tinha finalizado seu trabalho mais cedo e teve tempo de voltar para resolver a confusão. Reconhecendo a bomba engenhosa do Tamaya, o espião reconhece que ela é pequena e causa um estrago grande, mas contém duas falhas. Como ela recarrega usando o calor corporal do alvo, ela leva tempo para ativar. A outra falha é que ela pode ser desarmada com um pequeno arame, já que tem um design simples. De toda forma, ele considera que nosso prota completou sua missão, portanto recompensa o garoto aceitando ele em definitivo na família. E mesmo que ele queira matar cruelmente o Asano, Kyoshiro se sacrificaria para não deixar que ele morra. Sendo assim, nosso prota deve trabalhar intensamente com o objetivo de sempre manter Mutsumi viva. Depois de puxar o novato de volta, Kyoshiro revelam que precisa devolver a bola pro dono, e logo entram na sala Kengo, Nanao e Shion. Como hoje era a primeira missão do Asano, eles acharam que poderiam ser divertido participar, então Shion joga no chão um bombardeiro, Tamaya, que o tiro arremessa para longe com seus arames, uma bomba relógio prestes a explodir, fazendo fogos de artifício como se fosse ano novo. Quando a contagem chega a 0, eles dão uma olhada em seu celular. Asano nota que o Tamaya postou na internet que estava prestes a morrer, então Mutsumi curte a publicação e os dois dão risada juntos. No dia seguinte, em um mundo caótico, nosso protagonista tá no chão, vendo a garota que ele jurou proteger sendo dominada por um homem, dizendo quão fraco o garoto é por nem conseguir proteger a mulher que ama. Mutsumi já estava até lacrimejando, enquanto levava um mata-leão cruel do rapaz. Eis que Asano acorda do pesadelo e repara que não havia nada à sua frente. Se lembrando do que passou recentemente na companhia de Kyoshiro, nosso prota fica pensativo e, sem querer, sai pisando no rabo do Golia, que revida o garoto instantaneamente, fazendo a casa toda ouvirem os gritos de sofrimento do pobre garoto. Depois de enfaixar a mão do seu noivo, Mutsumi pede desculpas, já que foi ela que pediu pro Golia ficar do lado da cama, para impedir que seu irmão atacasse ele de novo enquanto dormia. Por falar no Golia, Mutsumi pega o dogzinho e faz carinho nele tranquilamente. Porém, Asano comenta que ela não deveria fazer isso, mas Mutsumi explica que o Golia jamais atacaria a líder da família, mas já dá uma bela rosnada pro prota para colocar ele em seu devido lugar. Mais tarde, nosso protagonista vai até o quarto de Futaba, pedindo para ela treinar ele para assim ficar mais forte e conseguir proteger Mutsumi. A garota apoia o pedido dele, mas ela também comenta que isso deve ser feito em um passo de cada vez, já que o garoto precisava se adaptar nessa nova etapa da vida. Além disso, ela considera ingênuo da parte dele acreditar que conseguiria superar um teste tão difícil apenas com base nesse sentimento. Apesar disso, Asano continua preocupado em continuar sendo um fracote, já que os perigos já estão à espreita, e recentemente, por pouco, ele quase foi de arrasta pra cima, ao lado de Mutsumi. Cansada de ouvir o chororô do garoto, Futaba brinca girando ele, enquanto explica que ela até pode parecer fraca, mas ela treina Aikido e Jiu-Jitsu desde os 3 anos e foi enviada para sua missão aos 6. Portanto, se ela levou todo esse tempo para ficar forte sendo uma Yozakura, imagina para um Zé Ruela comum como ele. Dito isso, Futaba não deseja que o garoto perca esse sentimento protetor por Mutsumi, então ela oferece a instrução a ele, desde que ele concorde em morar nessa mansão por um mês, e se sobreviver, será devidamente instruído. Asano não compreende porque isso seria desafiador, até cair em uma armadilha e quase ser empalado por espetos metálicos. Nada melhor que conhecer na prática, então Futaba esclarece que a residência está equipada com diversas armadilhas similares, e se Asano não puder lidar com esses requisitos fundamentais para a sobrevivência, seria mais fácil ele jogar a toalha e esquecer Mutsumi de vez. Isso se ainda ele permanecer vivo. No dia seguinte, o despertador berra incessantemente no quarto do garoto às 7 da manhã, e logo em seguida explode. Nosso prota escapa da morte por sorte, até que um lança-chamas aparece do teto e o coloca para correr novamente. E após uma luta intensa por sua vida, Asano chega à mesa de café da manhã, mais defumado que um salame. Mutsumi passa um paninho no seu noivo e se desculpa por ter envolvido ele nisso. Enquanto isso,
Futaba comenta que faz muito bem de acordar fazendo um cardio. Kengo pergunta se é hora de se preparar para o funeral do garoto, mas Mutsumi dá uma bordoada nele para ficar ligeiro. Em seguida, nosso prota questiona como sua noiva pode viver em um local como aquele, e ela responde que armadilhas não são ativadas contra ela. E Shion acrescenta que o rapaz pode optar por não ser afetado também, caso o sistema da casa aceite-o como residente oficial e membro da família Ozakura. Conforme Shion explica, em termos leigos, isso seria como ganhar um bônus no modo Deus ao passar por todos os níveis. Nesse momento, Asano sente uma sensação ruim no estômago e Futaba instrui ele permanecer atento o tempo todo, pois a alimentação também faz parte do processo de treinamento. Para construir imunidade, todos os membros da família, exceto o líder, precisam ingerir refeições com uma pequena quantidade de toxina, apenas o suficiente para causar desconforto abdominal intenso. Ao assimilar essas informações, nosso prota corre para o banheiro, que está trancado com várias senhas de acesso, até que Kyoshiro aparece pelo corredor e o garoto percebe quem fez aquilo. Shion explica que o código muda a cada minuto. Mutsumi se levanta para ajudar Asano, mas Futaba ordena que ela permaneça sentada. Ao mesmo tempo, Kyoshiro elogia a diversão matinal gratuita, enquanto elogia sua irmãzinha como de costume, e Futaba instrui Shion a destrancar o banheiro. Dessa forma, cada dia pro nosso prota tornou-se um verdadeiro inferno, onde mesmo que todos os membros da família facilmente evitassem as armadilhas, ele continuava sendo alvo até das artimanhas mais simples. Em um dos exercícios, cada membro deveria pegar algo na geladeira sem ativar os lasers, e assim que nosso prota comete um erro, metralhadoras surgem e dispara por toda a cozinha. No treinamento de tiro, ele deveria acertar o controle remoto a vários metros de distância com uma Glock, mas o recuo da arma fez com que ele parecesse o alvo. Depois de outro almoço batizado, o novato corre com um charuto no beiço, mas novamente fica trancado do lado de fora. Mais tarde, depois de ser ajudado, ele toma um banho e a água estava fervendo. Na escola, os amigos perguntam o que está acontecendo, mas ele insiste que estava tudo bem, quando na verdade, uma roupa de treino adicionava 30 quilos ao seu corpo, fazendo quase a mesa desabar. Os dias passam e nosso prota está cada vez mais exausto. Ao ver Mutsumi trabalhando até tarde, ele a cobre para que não sinta frio. No meio da noite, ele pratica tiro com pistola, mas ainda parece ter dificuldades em acertar os alvos. Durante o treinamento, sua noiva sugere um descanso para o garoto, enquanto servia um chá. Ela pergunta se ele não está exagerando nos treinos por causa dela, pois não gostaria que seu entusiasmo o prejudicasse. Nosso prota tenta encontrar uma desculpa para os seus esforços, mas não consegue. Mutsumi reconhece a dedicação do seu noivo, especialmente porque ela sabe o quanto ele sempre foi esforçado desde jovem. Na infância, eles eram apenas vizinhos, mas tudo mudou no final do ensino fundamental, quando o cabelo peculiar de Mutsumi, com uma mecha branca, a tornava alvo de olhares e comentários. Alguns chegaram até a ameaçá-la por causa disso, ou até pior. Certo dia, um grupo de garotas tentou arrancar a mecha de Mutsumi, mas nosso prota chegou a tempo de intervir. Ao retirar a tesoura da mão delas, ele cortava o próprio cabelo de maneira impulsiva, enquanto Mutsumi pedia para que ele parasse. As garotas fugiram ao testemunhar a atitude impulsiva do rapaz, que se explicou, dizendo que precisava de uma desculpa para cortar o cabelo, e essa pareceu suficiente. Em seguida, nosso prota se apresentou para ela, mas a garota já sabia seu nome, e pediu para que ela o avisasse caso alguém tentasse machucá-la novamente, pois ele não permitiria. Desde sempre, Asano cuidou de Mutsumi, e é por isso que ela gosta tanto dele e não quer que ele se exceda com os treinamentos. Ouvindo tudo isso de fora, Shinzo e Shion trocam olhares de satisfação. No dia seguinte, nosso prota acorda e vai direto fechar o bico do despertador para evitar a explosão. Já pelos corredores, ele passa cuidadosamente pelos lasers e parte direto ao treino de pontaria com o controle remoto. Shinzo se esconde dentro de sua lata para evitar ser atingido, e nosso prota disparou apenas uma vez. Após o feito, Shinzo ficou contente, pois o garoto conseguiu ligar a TV, mas como ainda não conseguia trocar de canal, seu cunhado ensina a forma correta para atirar, até que Shion entra na sala com os dados de desempenho que Shinzo pediu para ela analisar. Asano aproveitou para perguntar à garota por que Shinzo vivia dentro da lata, e ela explicou que ele era muito tímido e preguiçoso, preferindo ficar dentro do recipiente de lixo. Shinzo retruca que a irmã também ficava sempre trancada no quarto, então ela se sentou na tampa da lata até que o garoto fosse embora. Assim que ele parte, Shinzo comentou que nosso prota tinha talento, enquanto Shion reconhece que ele estava progredindo rapidamente, seja por talento ou algo mais. Enquanto isso, Kengo era punido por não ter lavado a louça, sendo obrigado a carregar uma pilha enorme de livros, enquanto Nanao e Asano rastejavam pelo chão para evitar o gás venenoso no corredor. Kengo tenta escapar da punição, mas Futaba coloca de volta na linha. Nisso, 3 semanas se passam e nosso protagonista já estava carregando 50 quilos a mais nas costas e atravessando as armadilhas com naturalidade. Enquanto isso, ele aproveitava o café da manhã envenenado como de costume. No entanto, após beber leite e enfrentar a dor de barriga, ele ainda era incapaz de abrir a tranca da porta do banheiro. Mutsumi se sente culpada por ter dado leite ao seu noivo, enquanto seus irmãos tentavam consolá-la
consolar a garota. Dessa vez, parecia que nosso protagonista estava com outro problema além do desconforto abdominal, então Futaba manda Kengo buscar um remédio, enquanto o garoto lutava para manter os olhos abertos. No consultório de Nanao, o exame indica febre por exaustão, sugerindo um período de descanso. Asano tenta convencer Futaba de que estava bem e poderia passar a última semana na mansão, mas a garota puxa uma pele falsa do novato e revela o que ele escondia. Ele vinha escondendo seus machucados durante todo esse tempo, e esse vacilo quase levou ele à morte. Apesar de reconhecer que grandes esforços levam a ter grandes resultados, a análise de Shion, junto com o treinamento de Shinzo, as pílulas de Nanao para mantê-lo acordado mesmo exausto, e a maquiagem fornecida por Kengo, fizeram todos eles cúmplices desse caso. No entanto, nosso prota puxa a responsa pro peito, e alega que todos tentaram falar para ele parar, mas foi ele que continuou, já que precisava ficar forte o quanto antes para conseguir proteger Mutsumi. Ouvindo isso, Futaba dá um pedala Robinho no garoto, dizendo que para cuidar de alguém, primeiro é preciso aprender a cuidar de si mesmo. Nisso ela dá um livro sobre decifração de códigos para o rapaz estudar enquanto se recupera. Já fora da sala, Futaba refletia sobre ter chamado Asano de ingênuo, mas na verdade estava completamente enganada, já que o que mantém nosso prota determinado não é o esforço árduo ou o talento, mas sim sua paixão por Mutsumi. Esse amor que beirava a loucura, por isso a garota considera que talvez o novato seja mais capaz de proteger sua irmã do que ela esperava. Alguns dias se passam e assim que se recupera, nosso prota finalmente destranca a porta, com direito até a comemoração, que arremessa um garoto para cima como se fosse um gol. Depois disso, o anel do nosso prota reage, significando que ele finalmente foi reconhecido como um membro oficial da família Ozakura. Futaba elogia o trabalho duro do novato no último mês e se compromete a continuar treinando ele. Shinzo entrega pro garoto uma camisa de 100 quilos, enquanto Shion vai aumentar a dificuldade das armadilhas pro modo hardcore. Já Mutsumi encoraja seu noivo a dar o seu melhor no que estava por vir. E fim de mais um episódio, pessoal. Se gostaram do vídeo, não esquece de macetar o like e de se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Um abraço a todos, fiquem com Deus e fui!